Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos aqui, Roberto dos Santos, Marco Aurélio Nunes, pessoal que está chegando aí, Guarujá, Marco Aurélio. Então, vamos falar hoje sobre Páscoa. E como o assunto é um pouquinho longo, nós vamos falar da Páscoa dos judeus, depois falarmos da Páscoa cristã e falarmos alguma coisa do entendimento espírita também em cima da Páscoa. Então, nós vamos ter que dar uma corridinha, tá? Então, estamos próximos da comemoração da Páscoa, a Páscoa cristã, que nos relembra a morte e a ressurreição de Jesus, comemorada de uma forma tão bonita pela comunidade cristã. Então, é preciso que entendamos o significado da Páscoa. Só que, para entendermos, é interessante também fazermos uma viagem no tempo e como aconteceu a Páscoa dos judeus. Porque a Páscoa cristã veio, obviamente, depois, né? E antes aconteceu a Páscoa dos judeus. Então, a Páscoa dos judeus é chamada, dentro do hebraico, de Pesach. Pesach é pular, passar por sobre alguma coisa. E é a festa da libertação dos hebreus, dos judeus, né? Vamos recordar que eles eram cativos no Egito, e que por volta do ano 1500, por aí, eles saem do Egito após uma permanência de mais de 420 anos lá na terra do Egito. E nessa saída, está consignado nos textos bíblicos, eles comemoram, portanto, os judeus, essa passagem, essa saída do Egito, comemoram todos os anos. Desde aquela época, lá atrás, na época de Moisés, começaram a comemorar dentro de casa e depois passaram a comemorar no templo de Jerusalém. E depois, com a queda do templo, a destruição do templo, voltaram, obviamente, a comemorar dentro de sua casa. É uma comemoração muito bonita, muito importante para o povo judeu. Então, para entendermos a Páscoa judaica, vamos recordar um pouquinho da história. A história ao longo de todos esses anos. Vamos lembrar de Jacó, o grande patriarca Abraão, seu filho Isaque e filho de Isaque, Jacó. Jacó, mais ou menos por volta do ano 1900 a.C., morava na terra, ele com seu povo, na terra de Canaã, com seus 12 filhos, que depois redundaram nas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Um dos filhos, vamos lembrar da história, José, era talvez o mais paparicado por Jacó, era o mais novinho, então ele padecia de um certo preconceito, ou de um certo ciúmes por parte dos seus irmãos, que entregaram José a uma caravana que o levou como prisioneiro para o Egito. E José depois, desvendando os sonhos do faraó, ele que estava preso, desvendando os sonhos do faraó, José, ele é colocado como o braço direito do faraó. Na terra do seu pai, Jacó, lá em Canaã, acontece uma grande seca. E José, depois de uma série de acontecimentos, acaba pedindo para que o seu povo, o seu pai, seus irmãos, todo o seu povo, fosse levado para o Egito, para permanecerem lá, porque lá tinha fartura. Lá na terra de Canaã, não. A seca estava muito complicada. Tudo que for contado praticamente está recheado de alegorias, tá? Que era muito comum no povo oriental. Hoje já perdeu um pouquinho. Vamos considerar também que Moisés era um homem, né, de uma mediunidade fantástica. Era um grande médium e era um grande líder. Nos relatos bíblicos diz que Deus incita o povo à libertação. Eu vejo, né, não querendo contrariar, mas já contrariando, depois de 400 e tantos anos de cativos no Egito, talvez eles não tivessem tanta vontade, tanto desejo da libertação. Possivelmente estavam acomodados. Aí surge o grande líder, que é Moisés, e deve ter incitado aquele povo à liberdade, vamos voltar, tal. E aí começa um grande movimento, liderado por Moisés, para libertar aquele povo.
aquele povo só conseguiu ser libertado pelo faraó após 10 pragas, narradas na Bíblia, né? No Velho Testamento. Se procurarmos lá, vamos ver uma narrativa muito rápida das 10 pragas. E elas são narradas como praticamente tudo na Bíblia, com um imediatismo que não dá para ser daquela forma. Mas era a forma linda que acharam de deixar relatado no texto bíblico os acontecimentos. Mas nada acontece de um instante para outro. A natureza tem a sua ordem, a sua sequência. As estações do ano, por exemplo, o fruto que uma árvore produz, primeiro foi plantada uma semente, ela germinou, cresceu, deu o fruto e mesmo assim o fruto ainda precisou amadurecer. Tudo é assim, mas foi narrado, né, na Bíblia de uma forma muito imediata. Aconteceu isso, né? Eu vejo, por exemplo, que as pragas devem ter levado muitos anos para acontecerem e provocarem no faraó finalmente a liberdade do povo hebreu. Por quê? A cada praga que acontecia, o faraó dizia que ia liberar o povo, mas a praga deixava de existir, o faraó, opa, era brincadeira, traz o povo de volta, não deixa o povo seguir. Naquela época, o Egito, a sede do governo, não estava na cidade do Cairo. Quem conhece o Egito ouviu, chegou a ver o mapa do Egito. Cairo está um pouquinho mais para baixo. A parte de cima do Egito é nas margens do mar Mediterrâneo. Cairo é um pouco abaixo, um pouco distante do mar. Mas naquela época, o governo estava situado numa cidade que fica às margens do mar, bem no delta do rio Nilo. Uma cidade chamada Pi-Ramsés. Pi-Ramsés. E esse faraó, a cada praga que surgia, acabava a praga, ele, nada disso, ninguém vai embora. E continuava com o povo hebreu prisioneiro. Então, ele zombava de Deus, né? Ou não? Por quê? Deus insistia, trazia uma nova praga na visão da Bíblia. Ele prometia liberar, mas depois que passava, ele prendia de novo o povo, né? E é meio estranho ele ter tanta tolerância com o faraó, como ele não teve, por exemplo, com Moisés, o grande libertador do povo hebreu, que conduziu o povo hebreu à terra prometida, que lutou, deu sua vida por isso tudo. Ele, na narrativa bíblica, ele não teve autorização para entrar na terra prometida com o seu povo, simplesmente porque ele mais ou menos desobedeceu a Deus. Depois de tanta luta, hein? Diz um episódio narrado na Bíblia que o povo hebreu ora estava bem, ora estava revoltado com Moisés, porque tanto tempo no deserto, sem água e tal. E uma vez eles clamavam por água. E Moisés ali, e agora, Deus, o que eu faço? E aí Deus teria dito, ou a espiritualidade teria dito a Moisés: pega o teu cajado, chama o povo, pega o teu cajado, dá uma batidinha na pedra que dali vai brotar água. Mas Moisés já devia estar com a paciência meio cheia, de tanta reclamação e tal. Moisés deu 2 pancadas na pedra, saiu água. Mas essa revolta de Moisés foi bastante para Deus dizer que ele seria punido e não entraria na terra prometida. Então, quando eles chegam num monte chamado Monte Nebo, pertinho de Jericó, Moisés morre, né? Por quê? Porque ele não estava autorizado a entrar em razão disso tudo. Mas o faraó não, o faraó brincava com Deus. Ia libertar o povo, depois não ia mais, depois ia, depois não ia. Então, quando falamos das pragas, prestem atenção na sequência delas, desses eventos, tá? Nós vamos falar muito rápido. Já falamos nela em outras lives há muito tempo atrás, e um dia talvez a gente volte a falar, mas com mais detalhes, né? Vamos ver que elas todas podem ter sido, sim, eventos naturais, onde o evento anterior acabava desencadeando o evento posterior. A ciência já estudou isso.
E a ciência é fantástica. Foi buscar em pedras, em vegetais petrificados, analisaram isso tudo. E ela tem respostas fantásticas, que nos deixam possibilidades muito evidentes daquilo que aconteceu. Vamos começar, por exemplo, que há mais ou menos 3.600 anos, a ilha de Thera, que fica no mar Egeu, bem pertinho do Mediterrâneo, hoje esse arquipélago é conhecido como Santorini, teve ali a coisa de 3.600 anos, portanto, na época de Moisés, teve a maior sequência de erupções de todos os tempos, num grande vulcão que tinha. Na verdade, a ilha era só um vulcão. É aquilo que eles chamam de supervulcânica, essa explosão. Destruiu a cidade de Akrotiri, que era uma cidade fantástica. Diz que passa por ali uma placa africana, uma placa subterrânea, mergulhada sobre a Euroasiática, uma sobre a outra, a 170 quilômetros de profundidade, e diz que essa pressão, há 3.600 anos, acabou, segundo os cientistas, como que abrindo as portas do inferno. Diz que foi teria sido uma coisa violentíssima. Uma nuvem negra das profundezas dessa caldeira sobe e acontece uma chuva de cinzas que eles estimam deve ter chegado a mais de 30 quilômetros de altura. O mar ali, Egeu e também o Mediterrâneo, borbulhava de tanto calor. O material vulcânico expelido pelo vulcão chegou a ter, depois, formar camadas com mais de 60 metros de altura. E eles, os cientistas, ficam imaginando o que deve ter acontecido no mar Mediterrâneo. Lembrando que o mar Mediterrâneo banha a parte norte do Egito, onde ficava Pi-Ramsés. Tá? Diz que um raio mais ou menos estimado de 400 quilômetros dali, do vulcão, toda aquela região ficou na mais profunda escuridão por vários dias. Os rios e as fontes ficaram envenenados. Depois vem o vento oeste e conduz uma nuvem de cinzas para a Ásia Menor e também para a parte norte da África, onde está o Egito. Diz que caiu toda aquela região, só para ter uma ideia, uma camada de cinzas que devia chegar a 10 centímetros, nessa distância toda. E que por meses e meses, aquele mar, o mar Mediterrâneo, seria possível ver flutuar cinzas sobre o mar, né? Então, esse episódio é até mais ou menos ligado à lenda de Atlântida. As pragas. Vamos às pragas, bem rapidinho. Diz que as águas do rio Nilo tingem-se de sangue. Morrem todos os peixes. E eles analisaram estalagmites e revelou uma ocorrência dramática na mudança climática daquela região. Pi-Ramsés, né, onde ficava, ou fica ainda, né, o delta do Nilo. E ali, aquela região passou de úmida e quente para seca. E isso aí acabou alterando a situação do rio Nilo. O rio Nilo mudou a característica total. Então ele passou a ter um fluxo muito mais lento de água e barrento, quando ele era antes muito mais rápido. E ali ficou facilmente identificada a proliferação de alguns micro-organismos e também a presença de uma alga, chamada Oscillaria rubenscens. Essa alga se multiplicou rapidamente nessas águas que estavam agora mais quentes e pouco movimentadas, mais paradas. Por isso que tornou a água daquela região vermelha ao morrer. E ao morrer, então, parecia sangue. E aí nós vamos ver que daí surge a segunda praga. A segunda praga é: as rãs encobrem a terra. Aquela água do Nilo, portanto, envenenada pelas algas, não tinham mais a quantidade de oxigênio e os girinos ali, né,
gerando as rãs, tudo. A rã teve que ir para a terra para poder sobreviver, porque as águas eram tóxicas e elas procuravam um espaço. E ali muda todo o esquema, né? Todo o equilíbrio. Começam a surgir piolhos, que começam a atacar os homens e os animais também, em razão desse desequilíbrio todo. Começam a surgir moscas. Por quê? Porque começa a putrefar uma série de coisas, começam a surgir moscas, né? Que escurecem o ar de tanta mosca, ou seja, vão criando aquela quantidade enorme de mosca. Não foi de um instante para outro, não, né? E começa a atacar homens e animais. E a gente sabe o problema que é as moscas, né? O cuidado que precisamos ter para com elas. Quinta praga. Começa a acontecer a morte, sobretudo, dos animais. Eles não tinham como se defender da mosca. O ser humano até se defendia, né? Arranjava lá um tule, uma pena, alguma coisa arranjava. E aí começaram a morrer uma grande quantidade de animais e foi uma grande perda para os egípcios. Só por aí nós começamos a entender que isso não aconteceu de um instante para outro. Foi acontecendo paulatinamente, meses, podemos até entender anos isso aí. A sexta praga seriam aparecimento de pústulas, feridas, né? Cobrindo os homens e os animais. Essa machucadura aí que aparece no homem e no animal. E aí, eles dizem assim, está citado assim na Bíblia, né? Que o Senhor ordenou a Moisés e a Arão, irmão de Moisés, que enchessem suas mãos de cinzas. Cinzas vindas de onde? Do vulcão, né? Lá de Terra. Que enchessem as mãos e jogassem para os céus. Assim fizeram. E as cinzas se transformaram em úlceras. Olha a alegoria aí, né? A gente sabe que não foi isso, né? É natural que as moscas machucando as pessoas com toda aquela podridão, os animais morrendo, que surgissem realmente doenças, feridas nos homens e nos animais também. A sétima praga vem uma chuva de granizo que destrói as plantações. Aquele desequilíbrio todo. De repente, uma grande chuva de granizo, em razão desse desequilíbrio, mata as plantações. Todas elas? Não, talvez uma parte, outra parte, talvez não. E como surge uma parte com a plantação e outra parte destruída, aparece uma nuvem de gafanhotos de uma região atacando outra, onde eles encontravam o vegetal, o alimento. Então aí a oitava praga seriam nuvens de gafanhotos. A nona praga, uma escuridão que encobre o céu por 3 dias. Nós falamos que na explosão do vulcão, tanta foi a quantidade de cinza jogada na atmosfera, que aquela região ficou por dias e dias como se fosse uma noite. Então tá aí. Só que colocaram nessa alegoria que Deus teria provocado aquela escuridão. Para mim, tudo perfeitamente natural. E a última seria os primogênitos, os primeiros filhos, homens e animais dos egípcios morrem. E diz que morrem todos. Não vejo assim, né? Morrem todos os primogênitos. Então, tanto do ser humano como do animal. E diz que foi por uma intoxicação por um fungo, gases, né? No meio dos grãos que eles tinham. Então essa última praga, que seria, porque estamos nos reportando agora, a Páscoa, foi na última praga que conseguiu isso. Vamos ver que nas 9 pragas, o povo, de um modo geral, o povo hebreu, não precisou mover uma palha. Quem deu a cara a bater sempre foi Moisés, né? Então, nessa última praga, quando ele diz todos, eu não vejo assim, não vejo todos. Eles não tinham essa possibilidade de contar. Até na saída do povo hebreu, indo para a terra prometida, a Bíblia cita
saiu Moisés com mais de 600 mil homens. E dizem, de 2 milhões a 3 milhões, era muita gente, não sabe quantos, né? Então, nessa ocasião, quando se aproximava esse evento, e que Moisés, como um grande médium, recebia, de alguma forma, informação da espiritualidade, ele já antecipadamente já tinha noção do que é que iria acontecer em seguida. Teve lá água que virou sangue. Bom, agora você vai ver aí, mais um pouco as rãs vão ter que sair e tal. E ele vai recebendo as informações e utiliza essas informações privilegiadas para encurralar o faraó. É o que eu entendo. E nessa 10ª, então, diz a narrativa bíblica que Deus havia pedido aos hebreus que, prestes a acontecer a morte dos primogênitos, eles deveriam sacrificar eles. Agora é a vez que o povo teve que entrar na dança. Até então era só Moisés. Tinham que sacrificar um cordeiro novo, sem mácula nenhuma. E o sangue desse cordeiro, eles deveriam pintar o batente da porta, tá? E os seus primogênitos seriam poupados. Por quê? O anjo da morte, olha, tudo alegoria. O anjo da morte não entraria nas casas que tivessem esse sangue no batente. Alegoria. Então, o anjo da morte passaria por cima, pularia, passaria, Pesach. Então, nós já estamos chegando na Páscoa, né? Primeira Páscoa. Só que esse pular, fiquem em casa, todos eles, os hebreus. Os egípcios não, nem levavam em conta isso. O povo hebreu ficou, né? E possivelmente, diante de toda essa complicação, o vulcão expelindo gases, os gases circulando por toda a região, Moisés, espiritualidade, virá uma onda de gases por aí. Então, peça para o pessoal ficar recolhido, né? Não fique fora de casa, não. Então isso me faz lembrar mais ou menos, isso aconteceu com Moisés, mas aí eu vou lembrar de João Dória, né? Ai, pessoal, fique em casa, não saiam de casa, use máscara, evite aglomeração. Possivelmente, não que tenha sido, mas possivelmente um alerta. Pessoal, não botem a cara para fora de casa, não. Fiquem recolhidos. E os egípcios? Não. Continuaram andando e acabaram, de alguma forma, sendo pegos. Boa parte, não todos, mas boa parte, por esse gás, e aqueles mais fracos, talvez, tenham perecido nesse momento. Essa é a ideia que eu tenho das pragas. E essa última, que era a morte dos primogênitos, é que deu vazão para a saída dos hebreus do Egito. Então a Páscoa significa libertação. Os hebreus aconteceu isso. Eles comemoram até hoje a Páscoa da libertação. Essa Páscoa em que eles saíram do Egito em busca da terra prometida. Deveriam, e fazem isso até hoje, comemorar todos os anos. E comemoram mesmo. Inicialmente na casa, cada um em sua casa. Depois no templo em Jerusalém, quando foi construído o templo. Destruído o templo, já não tinham como comemorar no templo, comemoravam novamente em casa. Depois, destruído novamente o templo, passaram a comemorar exclusivamente em casa, né? Então essa é a Páscoa dos judeus, tá? Entendido? Bem rapidinho como que ela aconteceu, né? E como que ela é comemorada hoje. Vamos para Jesus. Jesus era judeu. Nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, e a sua última Páscoa judaica, nós vamos ver que ele introduziu conceitos maravilhosos, novos, que já vinha espalhando nos 3 últimos anos, né? Mas agora, essa última Páscoa acontece numa sala dentro de Jerusalém, conhecida como cenáculo. Vamos lembrar que Jesus, como judeu, e a família dele, né, José, Maria, os irmãos, obedeciam às orientações do judaísmo. Eles iam sim ao templo
na Páscoa, sem sombra de dúvida. Vamos lembrar que Jesus, quando tinha 12 anos, que a família tinha ido para a Páscoa, quando sai, Maria vira para José e fala: e Jesus? Ei, o que aconteceu? Eles voltam para Jerusalém. Jesus estava no templo conversando com os doutores da lei, orientando. Então era uma Páscoa. E agora, quando ele tinha 33 anos, ele vive a última Páscoa dos judeus, né? Então vamos lá. Vamos fazer mais ou menos essa via sacra, né, desses dias. Quinta-feira, no cenáculo, cidade de Jerusalém. Quinta-feira, já semana da Páscoa, porque a semana da Páscoa, para os judeus, levava 8 dias, tá? Então, na quinta-feira, Jesus, lá em Jerusalém com os discípulos, pede a eles que fossem até a cidade e encontrassem um local onde eles pudessem comer a Páscoa, passar a Páscoa. Eles vão, encontram essa sala que foi cedida a eles, que se chama cenáculo, e ali, no meio dessa ceia maravilhosa, que era uma ceia de Páscoa, Jesus começa a colocar pinceladas maravilhosas que não podemos nunca nos esquecer. Jesus, por exemplo, coloca os 12 discípulos, todo mundo sentado aí, e ele, a túnica, ele cinge, coloca para cima, uma bacia de água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele estava nos deixando uma lição de humildade. Ou seja, aquele que é maior tem que se fazer menor, tem que servir e não querer ser servido. Nós ainda, na condição na qual nos encontramos, muitas vezes a gente quer ser servido. Eu quero ser reconhecido, quero ser servido. E Jesus vem e diz: você quer ser maior internamente? Faça-se o menor. Sirva, ajude. E nesse episódio, olha que Pedro, que há 3 anos acompanhava Jesus, fica indignado. Mestre, meus pés você não vai lavar não. Pedro, é preciso que eu lave. Não, você não vai não. Pedro, para você me entender, é preciso que eu lave seus pés. E aí finalmente Pedro entende. Fala: Jesus, então, pode lavar a cabeça, o ombro, fica à vontade. Então era uma lição de humildade passada por Jesus nesses dias de Páscoa, que não podemos nunca nos esquecer. Ensinamentos como ele deixou: deixo-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei e vos amo. Nisto consiste todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha a lição passada pela Páscoa. Jesus ainda afirma: para onde irei? Não podeis ir por enquanto. Mas para onde vais? Por enquanto ainda não sabe. Mas qual o caminho? O caminho vocês sabem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era Jesus dizendo: busquem o meu ensinamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não eu, Jesus, né? Não eu caminho por onde andei, subi morro, desci morro, fui para a direita, fui para a esquerda. Não, Jesus caminho, ensinamento, orientação, exemplo. Ainda nessa Páscoa, Jesus fala da sua morte bem próxima. E Pedro se inflama, né? Não, de forma nenhuma, né? Não vai acontecer isso não. E ele é advertido, porque Pedro diz: não, eu vou até a morte. Jesus diz: Pedro, menos Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Então tenha consciência da sua condição, né? E nós muitas vezes não reparamos isso. Achamos que temos toda a capacidade. Não preciso mais. Precisa estudar, precisa se modificar, precisa melhorar, porque muitas vezes achamos que podemos tudo, mas ainda não podemos não. Lutemos para poder, né, melhorar a cada novo instante. E Pedro, quando diz: não, mestre, não deixarei que aconteça nada.
Mas Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não falou em tom de crítica, jamais. Isso não fazia parte de Jesus. Mas Jesus apenas advertia: Pedro, presta atenção no que vai acontecer e tire esse ensinamento, né? Ele fala sobre as várias moradas de meu Pai, que vocês sabem o caminho, vão chegar lá sim. Sobre a mesa, ali, desculpe, sobre a mesa tinha um pão e uma jarra de vinho. Então era Jesus que, para consolidar a necessidade da continuidade do aprendizado por todos eles tinham que continuar. Ele ia embora no dia seguinte, mas eles, os discípulos, precisavam continuar. Então, para consolidar a necessidade da continuidade desse aprendizado para sempre e da vivência da sua mensagem por todos, recordando ainda que tudo exigiria enormes sacrifícios para a sua divulgação, os discípulos passariam por situações dolorosas, muitos sacrifícios. O mestre toma em suas mãos um pedaço de pão e uma caneca de vinho, e ele disse algo mais ou menos assim. Por que mais ou menos? Porque eu vou ler um trecho que nós colocamos nessa passagem no nosso livro, que traça exatamente isso, né? E ele diz assim: por todo sempre havereis de buscar o alimento que enriquece o vosso espírito, tal como buscais o alimento que nutre o vosso corpo. Tem que buscar o alimento do espírito. Assim como o Pai socorreu o povo que saía do Egito, aí ele voltou 1500 anos antes, enviando-lhe o maná do corpo, para posteriormente enviar o maná da alma, eu sou o pão vivo que alimenta as vossas necessidades do coração. E Jesus teria continuado mais ou menos assim: comei deste pão do entendimento, o banquete do Evangelho, pois será como se estivesseis em minha presença, mas que esse pão não permaneça apenas nutrindo unicamente a vós, que ele seja espalhado a todos que buscam a verdade, lembrando, contudo, que esse pão do entendimento dentro de vossos corações se converterá em exemplos de dedicação e abnegação ao trabalho da modificação interior, que lhes pedirá, antes de tudo, o sacrifício pessoal para essa tarefa. Não ia ser fácil, pelo contrário. E continuou: assim, recordai também que o meu sangue vos lembrará do sacrifício necessário para que essa luz se instale em vosso interior, afastando-vos dos hábitos anteriores. O pão será como que minha presença em vosso meio, meu evangelho. O vinho vos recordará dos sacrifícios necessários à implantação do reino do Pai entre os homens, o espírito renovador de meus ensinamentos. Isso está no livro Seguindo com Jesus na Judéia, que foi o 2º livro. Então, Jesus falava naquela Páscoa, trazendo ensinamentos novos. Vejam que não era a Páscoa de um judeu, porque a Páscoa do judeu comemorava a libertação do Egito. Jesus colocou tanta beleza nessa Páscoa, tanto ensinamento. E ele fala então dos sacrifícios a serem encontrados pelos discípulos na divulgação da Boa Nova. Jesus, em prece naquele momento, pede a proteção do Pai a eles, discípulos, frente aos desafios e dores que sofreriam. E Jesus diz: eles, Pai, estão no mundo, já não são mais do mundo. Por quê? Porque eles vivem de uma forma, diferente da humanidade como um todo. Ainda naquela sexta-feira, estamos passando pela paixão,
eles saem do cenáculo e Jesus, juntamente com Pedro, com João e com Tiago, eles vão ao Horto das Oliveiras. Fica bem pertinho, do lado de fora da cidade antiga de Jerusalém. E ali, Jesus se recolhe para uma prece. Ele já sabia que ia chegar o momento, estava chegando o momento dele ser aprisionado e logo em seguida morto, né? E aí ele pede para que eles, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ficassem em prece, vigilantes. Mas eles dormem, né? E Jesus volta, pessoal, pedi para ficar acordado. Tudo bem, e dorme de novo, né? Natural, é a fraqueza humana. Depois de um jantar também, possivelmente tinham tomado vinho, aquela coisa toda. E aí Jesus é levado preso e vai ao palácio de Caifás. Só para ver como muita coisa é recheada de alegoria. No momento em que ele é preso no Horto das Oliveiras, Malco, que era um soldado que vem e segura Jesus, diz que Pedro tira a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus pega, devolve a orelha para Malco e alerta Pedro: olha, não é por aí não, hein? Quem fere com a espada será ferido pela espada. Aí eu pergunto, alegoria, faz sentido Pedro andar com uma espada? Os discípulos andarem armados? Jesus permitiria isso? Não, de forma nenhuma. Então nós colocamos inclusive no livro, já que eu entendo que é uma alegoria, essa espada no ouvido de Malco era Jesus alertando, porque Pedro foi violento para cima de Malco. Não vai fazer isso, gritando. E Jesus diz: Pedro, não faça da tua língua uma espada que fira o ouvido alheio. Então seria um alerta de Jesus para respeitar, né? Se equilibrar. Aí eu acho muito mais razoável, na minha visão. Jesus é levado então ao palácio de Caifás. Hoje é Igreja São Pedro de Galicanto. Quem tiver curiosidade, procure no Google. Igreja São Pedro de Galicanto, ou seja, onde o galo cantou, tá? E ali acontecem, quando levam Jesus, Pedro foi à distância, quando levam Jesus e Jesus é levado para dentro desse palácio, Pedro, interrogado por 3 pessoas, ele faz o quê? Não sou eu. Ah, mas você é um deles? Não conheço esse Jesus. Por 3 vezes ele negou e saiu atordoado dali, mostrando para nós as nossas fraquezas, mas a nossa capacidade de superá-las, como Pedro as fez, né? Superou todas elas. Pedro, que disse 3 nãos, dias depois, em aparições feitas por Jesus às margens do mar da Galileia, conversando com o próprio Pedro, Jesus dá a Pedro a oportunidade de dizer 3 sims. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que te amo. Eram os 3 sims anulando os 3 nãos dessa quinta-feira, né? E ali então aconteceu a negação de Pedro. Jesus, dentro do palácio, o sinédrio se reúne e ali, na mesma noite, contrariando as orientações, né, as possibilidades de um sinédrio, faz o julgamento. Um julgamento cheio de vícios, né? Fabricaram testemunhas, e aí eu também contrario as narrativas a respeito de Judas Iscariotes. Para mim tem muita coisa torta ali, porque a maior testemunha contra Jesus no sinédrio teria sido Judas Iscariotes, ou não? Então tem coisa aí, né? Então, quais os argumentos para o sinédrio querer matar Jesus? Jesus falou que reconstruiria o templo, destruiria e reconstruiria em 3 dias. Que Jesus disse que ele e o Pai eram um, né? Você e Deus não se tornam um quando estão muito próximos. Quando você e Jesus,
quando comungam da mesma ideia. Jesus e eu somos um, porque eu estou procurando estar com tanta sintonia com Ele, que eu me identifico com Ele em todos os instantes. Então, Ele e o Pai eram um, e eram de fato, né? Criticaram Jesus violentamente por causa da cura que ele fazia aos sábados. E Jesus diz, mas espera um pouco, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Se teu filho, teu animal cai num poço no sábado, você não vai lá e retira? Mas eles queriam achar peninhas, né? E aí eles decidem caminhar a Pilatos, na manhã do dia seguinte, que era sexta-feira. Mas os argumentos que incomodavam os judeus, né, que eram os religiosos, não interfeririam num julgamento, por exemplo, de Pilatos. Pilatos era governo, não tinha nada com religião. Então era preciso apresentar outros argumentos para que Pilatos também consentisse na morte de Jesus, né? Eu vejo um pouco diferente isso. Para mim já estava tudo combinado, é tudo carta marcada. Na sexta-feira, Jesus é encaminhado a Pilatos, na Torre Antônia, dentro de Jerusalém. Argumentos que teriam mostrado. Ele diz que é rei dos judeus, ele censura pagamento de tributos. Tudo mentira. E aí Pilatos decide encaminhar Jesus a Herodes. Ele falou que é rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus aqui, vamos levar para ele. Herodes ignorou aquilo, ridicularizou Jesus, colocou em Jesus um manto, um cajado, como se fosse um cetro de uma autoridade, ridicularizou Jesus e mandou de volta para Pilatos. E aí aquela encenação toda, né? Eu não vejo culpa nesse homem. Vou açoitar Jesus. E açoitou Jesus. Olha, entre Jesus e Barrabás, que é um grande criminoso, quem vocês querem que eu solte? Barrabás. Tudo encenação. E aí ele envia Jesus à crucificação. Pilatos era a autoridade máxima. Pilatos era o único que tinha o poder de mandar matar ou soltar. Por que ele cedeu dessa forma? Porque Jesus, aos olhos dele, como Jesus, aos olhos dos poderosos da religião, incomodava. Porque Jesus falava verdades. Verdades. E o amante da mentira, tudo que ele detesta é a verdade. Então havia um complô já pré-estabelecido, segundo entendo, com o objetivo de exterminar Jesus, tá? Ainda na sexta-feira, no Gólgota, é o lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. Vamos ver lições que ele deixa naquela sexta-feira cedo, 9 horas da manhã, terceira hora, segundo a contagem da época, na terceira hora ele é crucificado. Vamos ver episódios como, ensinamentos como: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoar uma situação dessa, dependurado numa cruz, morrendo, e diz: perdoa, esses meninos não sabem o que fazem, né? Outro ensinamento do amor universal. Normalmente nós temos um amor familiar. Amo meus filhos, dou minha vida por eles. Mas muitos não conseguem expandir esse amor. Não conseguem chegar nem à família, nem ao vizinho, nem aos amigos mais próximos. Jesus nos mostrava um amor universal. Mãe, eis aí teu filho, chamando para João. E João, filho, eis aí tua mãe. Ele entregava a mãe dele para a humanidade, simbólico, dizendo: somos todos uma mesma família, o amor universal, né? E vamos ver que após a sua morte, na sexta-feira, eles tinham até urgência na morte, os romanos, e infelizmente os próprios judeus ali, né? Era Shabá, ou seja, sexta-feira, que no final do dia, quando o sol se punha, eles não poderiam fazer mais nada.
mas tinham que sepultar Jesus. E Jesus desencarna na sexta hora, meio-dia, sem a necessidade de quebrar as pernas. Porque quebrando as pernas, se não morresse, o peso do corpo cairia e fatalmente não conseguiria mais respirar em coisa de segundos. E aí nós vamos ver Jesus sendo tirado da cruz. Vamos vendo Jesus sendo acolhido por uma pessoa fantástica. E era do Sinédrio, José de Arimateia, que cede o seu túmulo, ele tinha um túmulo, para que colocasse ali o corpo do mestre. Ele não tinha local nem para ser depositado. E olha a maravilha de Jesus, o ensinamento fantástico do mestre. Quem vem ajudar José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus com um tecido, com ervas para cobrir o corpo do mestre? Nada mais, nada menos que Nicodemos, o chefe dos fariseus, aquele que subiu no alto do Monte das Oliveiras. O que eu preciso fazer para nascer de novo? Ele já tinha nascido de novo ali, naqueles dias. Ele já era um novo homem. Ele não se preocupou com a sua posição de líder religioso e foi lá ao lado de José de Arimateia, levando incenso, ervas, o tecido, e junto com José de Arimateia colocou o corpo de Jesus e conduziu para o sepulcro. Olha, um homem novo, já naquele instante, Nicodemos. No dia seguinte, sábado, os discípulos, já antes, na sexta-feira, estavam todos assustados. Permaneceram todos trancados dentro do cenáculo, com medo, receio. E Jesus falou que no terceiro dia o templo seria reerguido. Mas eles continuavam trancados, à exceção basicamente de João. João, o mais novo, teve coragem, né? O medo tomava conta deles. No domingo, a Maria de Magdala, que mudou a sua vida de uma forma fantástica, maravilhosa, ao começar a seguir o mestre. Ela vai até o túmulo e os discípulos trancados no cenáculo. Quando chega lá, a porta está removida e o corpo de Jesus não estava lá, havia sido roubado. Ela volta até o cenáculo, avisa os discípulos que partem então na direção do cenáculo e constatam o desaparecimento. Eles retornam ao cenáculo, mas Maria de Magdala não. Maria de Magdala permaneceu ali, no sepulcro, e Jesus aparece a Maria. Primeira aparição de Jesus, né? Podemos fazer uma pequena brincadeira, com todo respeito, né? Diz que naquela época Jesus aparece em primeiro lugar a uma mulher, Maria de Magdala, Maria Madalena. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. E a intenção de Jesus era que a notícia da ressurreição circulasse rapidinho por toda Jerusalém. E aí, nada melhor do que aparecer uma mulher, Maria de Magdala. Brincadeira. Então, logo em seguida, Jesus aparece a dois seguidores dele no caminho de Emaús. Inicialmente eles não reconheceram, mas Jesus se mostra depois a eles, percebem da forma como Jesus parte o pão. Depois Jesus aparece no cenáculo aos discípulos. Era Jesus, era o templo reerguido ao terceiro dia. A ressurreição, como entendem a grande maioria, né? Maravilha. Então, a Páscoa cristã comemora exatamente isso. Ressurgimento, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, mostrando que Jesus venceu a morte. É maravilhoso. Essa comemoração da Páscoa cristã é um evento que não poderia deixar de ser comemorado por ninguém. Todo mundo precisa comemorar esse evento fantástico. Jesus
nos mostrando que a morte não existe, né? O templo destruído é reerguido, mas não só para ele, para todos nós. Vamos reerguer esse templo. E na visão espírita, então essa visão cristã vai ser comemorada nesse domingo, maravilhosa. Mas vamos colocar aqui algumas pinceladas que nós fomos recolhendo em razão do estudo da doutrina espírita. Porque a compreensão, ela se alarga, né? Vai mais adiante. Estamos sempre buscando os ensinamentos deixados pelo Mestre, os exemplos. Tanto que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o grande exemplo a ser seguido? De todas as 1118 perguntas, essa é que tem a resposta mais curta. Jesus. Jesus é o grande exemplo, o grande guia, o grande modelo, o grande mestre que nós temos que seguir sempre. Então, esse retorno de Jesus, essa aparição de Jesus ao terceiro dia, mostra que a morte não existe. E a doutrina espírita, cansada de mostrar isso, né? A parte científica da doutrina nos mostrando as aparições, as materializações, né? Nos mostrando tudo isso que Jesus nos mostrou lá há 2000 anos, no terceiro dia, no domingo, né? Para Maria de Magdala, para os discípulos no cenáculo, para os seguidores do caminho lá em Emaús. E Jesus, durante 40 dias, a partir desse evento, ele se materializou por várias vezes. Uma delas no Mar da Galileia, quando ele dá chance para que Pedro dissesse os 3 sims que eu falei, né? Então, muitos às vezes dizem: Jesus morreu para nos salvar. Respeito a visão, respeito, né? Ele nos chamou a atenção, sem sombra de dúvida, com a morte. Mas eu diria que ele não morreu para nos salvar. No meu entendimento, ele viveu para nos deixar ensinamentos que podem nos libertar. A libertação é construção individual. Eu construo a minha. Se não construir, eu não vou me sentir liberto. Liberto do egoísmo, liberto da vaidade, do orgulho. Não, continuo cativo, continuo preso. Mas Jesus deixou a lição. Então ele nos deixa ensinamentos para que todos nós, seguindo, buscando, possamos, através do trabalho individual, nos libertarmos, né? Muitos dizem: Jesus, ao morrer, levou os nossos pecados. É uma visão, para mim, com todo respeito também, uma visão simplória. Não é o fato dele morrer que ele me leva o pecado embora. Até porque os meus, eles acho que acabou de esquecendo de levar. Que eu continuo com eles aí a todo vapor, né? Então, Jesus nos mostra isso, através da sua vida, que nós precisamos nos libertar, se nos dedicarmos, se estudarmos, se vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, se nos tornarmos exemplos, como ele foi exemplo e continuará sendo exemplo sempre. Se nós aprendermos e exemplificarmos aquilo que vamos aprendendo aos poucos, é verdade, estaremos auxiliando irmãos a também se libertarem dos seus vícios, né? E aí é Jesus nos mostrando, a doutrina espírita confirmando isso tudo, que após a vida do corpo, aí sim existe a vida plena, total, que é a vida do espírito, que nós estamos apenas aqui, ocupando esse corpo temporariamente, que ao partirmos, a nossa essência, o nosso espírito, retorna para casa, as várias moradas, para depois termos a oportunidade de um retorno para aprendizado, para melhorarmos, para corrigirmos aquilo que não foi bem feito. Então,
precisamos seguir. Isso é fundamental. Os ensinamentos do Mestre precisamos seguir através do amor ao próximo. Então, essa é a Páscoa linda, né? Que os cristãos, todos nós, de um modo geral, estaremos comemorando, participando, né? Mas vivendo, mas estudando o que é a Páscoa. E que essa Páscoa não é só um dia, a Páscoa é sempre. Porque a Páscoa é vencermos a morte. A cada momento que eu, um homem velho, aprendo em razão dos erros que eu tenho, aprendo a fazer de uma forma melhor, esse homem velho morre e ressurge o homem novo, com outro entendimento, com outra qualidade de vida. Então, a todos nós, né, uma Páscoa, uma feliz Páscoa, com Jesus e com os irmãos, sem sombra de dúvida, tá? Vamos então encerrando com a nossa prece e que na próxima semana possamos estar novamente juntos, não nos esquecendo dos necessitados, das pessoas que estão padecendo, né? As pessoas que estão doentes. Lembramos da nossa querida amiga Paula, do Claudinei, do Zacarias, nosso primo, e todo mundo que está passando por situações aí um pouquinho complicadas, para que tenham forças para superar. Combinado, pessoal? Vamos então à prece. Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, companheiro, você que nos deixou ao longo da sua caminhada ensinamentos preciosos, mas que não se limitou a deixar só naquela época. Continua nos enviando a cada novo instante novos ensinamentos, porque eu consigo sentir a tua presença, me ensinando toda vez que um irmão vem e me esclarece coisas que eu tinha dúvida, não sabia, e passo pelo crivo. A árvore se conhece através do fruto. E eu vejo que muitos irmãos me trazem ensinamentos bons e que eu digo, os frutos são maravilhosos, essa árvore é bendita. Então eu consigo enxergar Jesus, você, mestre, me ensinando a cada novo instante, a cada nova situação, a cada nova oportunidade, através de um livro que leio, através de um filme que assisto, através de uma conversa que tenho com alguém, através de momentos de reflexão, que muitos normalmente não dão a si essa oportunidade. Vamos refletir sobre Jesus, vamos pensar, ler, vamos tirar todo o proveito que podemos. Então, Jesus, nesse domingo, que a humanidade vai estar bem ligadinha a você, mais do que normalmente está, muito embora devesse estar sempre, mas vai estar nesse domingo em especial. Que você, Jesus, seja sentido por todos e que todos se preocupem em te compreender cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, irmãos, Maria Cristina, Tânia Moretti, Marli, Marco Aurélio, quem mais está aqui do outro lado, Michel, Sandra, abraço no Zaca, Daniele Lima, e tem mais gente que já passou por aí, né? Maria Linda, abraço, e que na próxima semana possamos estar novamente juntos. Grande abraço, Cida Léo, tem mais, e tem tanta gente aí, um abraço a todos, tá? Um grande abraço, obrigado pela paciência e que na próxima semana novamente juntos. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tudo de bom, tudo de bom. Feliz Páscoa para todos.